PSOL constitui um imenso fracasso histórico. E ele é tributário do fracasso histórico do PT. Está falando aqui alguém que foi, durante 3 anos, membro do Diretório Nacional, e, ao contrário de constrangimento algum, o Lucas Faria. Sempre ao final de toda a reunião do Diretório Nacional, eu gravava um vídeo mostrando as limitações estruturais do partido. É um rotundo fracasso, de um fracasso maior. Qual é o fracasso maior? O fracasso histórico do Partido dos Trabalhadores, no sentido de, depois de 14 anos de governo, quase 14, não mudar estruturalmente o Brasil. O povo não perdoa assim. Essa é uma constatação clara. Do que é resultado desse fracasso? De uma gigantesca renúncia, uma servidão voluntária praticada pela esquerda petista, no sentido de dissipar a revolução do seu horizonte e julgar que seria melhor administradora da ordem burguesa que os tucanos. Deu com os burros na água. Não só foi uma grande decepção histórica, sofreu uma destituição sem luta, vexaminosa, pensou que o Lula voltava 2 anos pelas mãos do povo, levou outra queda nos tribunais e está alimentando todas as ilusões. E algo fundamental que nós temos dito, e o Claudio Honor disse aqui, observem, meus estimados, você que tem o Lula no coração, você que quer votar no Lula, você que alimenta a ilusão de que o Lula poderia barrar pelo menos essa máquina neoliberal para a gente tomar um fôlego e se organizar. Observem todos os discursos do Lula, com a social-democracia lá no Parlamento Europeu, com o Papa na viagem ao Vaticano, todas as entrevistas que ele dá, qual é? Me dê 3 propostas do Lula capazes de reverter e parar esse trator que eles chamam neoliberal. 3. Não tem nenhum, Claudio Honor. O Lula não fala nada sobre a moeda, nada sobre a dívida, nada sobre a reforma agrária, nada sobre política cambial, nada sobre política fiscal, nada sobre política tributária, nada. Ele não se pronuncia. O Lula é um apologético do seu próprio passado. Observem como é enfadonho já. Eu não perco nenhuma, porque eu fico atento dele, do Ciro, da direita, eu fico atento na luta política e estaria disposto a vir aqui e dizer, olha, o Lula mudou. O Lula vai enfrentar a Embaixada dos Estados Unidos, o Lula vai mobilizar o povo. E o critério mais importante para mim, o Lula convoca o povo. Eles todos ficaram com essa onda de impeachment e não moviam, não convocavam o povo, e agora tampouco convocam. Antes era por causa da vacina, eu dizia que era uma fraude. Agora já dá para sair. Eu fiz lançamento do livro do Muniz Bandeira no Rio de Janeiro, fiz aqui em Florianópolis. Tu toma os cuidados com os quais nós vamos conviver durante muito tempo a partir de agora. E onde estão as lideranças convocando o povo para a rua? Não estão dispostas a convocar. E todo santo dia eu abro o jornalão burguês e o Lula está sentado com um político corrupto, um político que passou pelos tribunais, um político que foi anistiado pelo Supremo, um político que o povo odeia nos estados, um governador, todos aqueles que votaram pelo impeachment da Dilma, já numa maracutaia completa. Como é que nós vamos... Tem que ter um mínimo de rigor, gente. Não dá para... Então, eu acho que essa renúncia histórica, queria concluir com isso, meus queridos. Veja, a esquerda liberal julgou, e é isso que essa conclusão que eu queria deixar aqui para uma reflexão, julgou que ela poderia sacrificar a revolução, adotar a democracia, o regime liberal burguês, no túmulo da Revolução Brasileira, sem que isso tivesse consequências para o futuro. Que ela poderia renunciar ao socialismo e à nossa tradição crítica da Revolução, a crítica da teoria marxista da dependência, ao subdesenvolvimento e à dependência. Que ela poderia fazer isso impunemente. Ela sofreu um desarme ideológico gigantesco, incapaz de enfrentar um proto-fascista desqualificado, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, os empresários, que todos os dias afirmam sua fé no desenvolvimento capitalista. Esse desarme, essa descrença ao socialismo e à revolução, é um gigantesco desarme histórico que uma esquerda rendida ao capitalismo, rendida à burguesia, julgava que, no fundo, podia ser mais competente que os burgueses para administrar o sistema. Essa é a grande fraude.
Isso desarmou pela primeira vez num século, Claudio Honor. Nós não temos forças nitidamente socialistas. Socialistas natas, revolucionárias, mesmo quando eram pequenas. Na década de 40, de 50, de 60, de 70, durante 80, ainda existia uma esquerda que poderia gritar em alto e bom som: somos de esquerda, temos audiência e queremos a revolução. Essa esquerda se transformou numa esquerda liberal, assumiu a posição de ser o espírito caritativo do subdesenvolvimento da dependência, que é uma monstruosidade. Foi golpeada pela burguesia, foi canonizada, foi colonizada pelo Departamento de Estado em todos os seus aspectos. É uma esquerda que não é anti-imperialista, não é socialista, não é revolucionária, e operou uma ruptura com o que nós temos de melhor da tradição política e teórica da América Latina. Essa esquerda fracassou. Eu não tenho nenhum temor. Nós teremos que ir para uma eleição, Claudio Honor, propondo, como o PSTU está propondo, um polo socialista, uma candidatura, um programa. Nós podemos, nós, vocês aí no Vitor, né? Eu aqui, os camaradas da Revolução Brasileira, muita gente que está sentindo, nós podemos ir para essa eleição afirmando um programa. Se não conseguirmos um programa, afirmando uma crítica, porque logo depois das eleições, a realidade baixa, a poeira baixa. E eu aposto que a desilusão de um lado, essa desconfiança difusa que existe hoje, vai começar a buscar um rio. E tem que encontrar revolucionários, organizações, vanguardas políticas suficientemente corajosas, 2 moléculas de coragem, e uma de lucidez teórica e política para afirmar a vigência da Revolução Brasileira, que está cada vez mais pintando como uma necessidade histórica. E eu não tenho problema nenhum em passar uma eleição na mais absoluta solidão. Na última, quero recordar a todos, quando eu pessoalmente votei em Haddad para rechaçar o proto-fascista, eu já estava na maior absoluta solidão. Portanto, não tenho nenhum problema de ficar 2, 3 meses, 1 ano em solidão. A vida não é feita só de uma grande assembleia. Aliás, excepcionalmente ocorre uma grande assembleia. Excepcionalmente, há uma revolução. As revoluções não acontecem toda segunda-feira. E é por isso que os verdadeiros revolucionários são capazes de suportar e entender que essa trama que nos leva para um buraco pela direita e um buraco pela esquerda liberal, ela encontrará seu limite e objetivo. Os povos não se suicidam. A classe trabalhadora não se suicida. Ela se equivoca, aprende, vai para frente, marcha ré. Ela aprendeu que o caminho do proto-fascista de contestação da ordem, aprofundando o que há de pior, é um equívoco. E a volta ao passado, apresentado pelo Lula, que tentou uma reforma burguesa do sistema capitalista, igualmente fracassou. Isso está acumulado na memória do povo. Nós o que temos que fazer, as organizações de vanguarda, é fazer o que está ao alcance das nossas mãos, da nossa capacidade, e não temer em dizer a verdade, porque, como a gente sabe, a verdade, só a verdade, é revolucionária.